Olá, oi, mais uma vez eu tô aqui para trazer a palavra do Senhor para você, né? Após gravar o último vídeo, teve uma palavra de Deus que o Senhor já tinha falado comigo alguns meses atrás, algumas semanas também, mas voltou a arder durante esses dias por conta daquilo que pode ter surgido, né, no coração, na mente, no pensamento de algumas pessoas ao meu respeito. Por que que eu não fui compartilhando? Por que que eu não fui contando aquilo que Deus estava fazendo? Por que que o ano passado, quando eu voltei para Jesus lá em fevereiro, eu não contei, não alarmei, não divulguei, né? E a resposta que Deus colocou no meu coração é uma palavra que está em Eclesiastes 3 e diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito embaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Senhor Deus e Pai, fala conosco através da Tua palavra, Senhor, que Teu Espírito tenha total liberdade em mim e através de mim, Senhor, para que se cumpra aquilo que é o Teu propósito, aquilo que é o plano do Senhor, aquilo que é, Deus, o que o Senhor traçou, o que o Senhor preparou para este momento. Não o que eu quero, não o que eu penso, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem para quem vai ouvir aquele vídeo e para a minha vida neste momento, porque eu sei que o Senhor sempre acaba falando comigo de novo, mais uma vez. Então, Senhor, toma a liberdade. É teu, Senhor, este momento, Pai, para que o seu nome seja glorificado e exaltado, meu Senhor, em nome de Jesus, Deus. Pois é, o versículo que ficou ardendo no meu coração é o versículo 7, né? Que diz: tempo de rasgar e tempo de coser, mas tempo de estar calado e tempo de falar. E eu acho que foi nisso que Deus me guardou e me preparou também nos últimos tempos, né? Durante muito tempo eu estava perguntando ao Senhor o que era o meu ministério, qual era o propósito do Senhor para a minha vida, né? Eu sempre tive pessoas ao meu redor que tinham ministérios muito bem definidos, né? Eu fiz parte de algumas igrejas onde os ministérios eram muito bem definidos, quem cantava, quem pregava, quem era diácono, quem ajudava na limpeza da igreja, quem ajudava na cozinha, quem era que ia ministrar a palavra, tudo era muito bem organizado. Então havia definições de ministério, né? E isso acabou criando em mim um estereotipo, né? Uma característica de que as coisas só podem acontecer dentro do templo, dentro da congregação, dentro da igreja. E então, de muitos meses para cá, eu comecei a questionar o Senhor. Mas qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? O que é que eu deveria fazer? Por que que o Senhor teve tanta, né, vontade de me trazer de volta? Eu que me desviei, que pequei, que errei contra o Senhor, né, que me distanciei, né, que fiz tudo contrário à vontade do Senhor. Por que que o Senhor continua insistindo na minha pessoa? Por que que o Senhor continua insistindo na minha vida, né, me tocando para que eu verdadeiramente volte para a Tua presença? Qual é o propósito? Qual é o plano, né? E isso começou a arder no meu coração. Porque quando eu me desviei, né, em 2022, e durante os 2 primeiros meses, não os 2 primeiros meses, porque eu voltei para Jesus dia 13 de fevereiro de 2023, na verdade me afastei do Senhor ali durante uns anos, durante uns meses, desculpa, assumida, mas durante uns anos de forma inconsciente, ok? Porque o maior problema de nós estarmos desviados, né, inconsciente, é nós assumirmos um papel, assumirmos diante das pessoas que nós estamos ainda na presença do Senhor, assumirmos responsabilidades e até atividades em nome de Deus, né? Mas na verdade nós não estamos vivendo para Deus, nem por Deus,
nem acreditando que é para ele, né? E isso eu vivi durante muitos anos, como eu já contei há 2 vídeos atrás, em que durante muitos anos eu estava desviada da presença do Senhor, mas vivendo como se estivesse na presença do Senhor, porque eu, inclusive, acreditava estar na presença do Senhor. Eu acreditava estar vivendo para o Senhor e pelo Senhor. E esse é um grande erro que nós cometemos. Quando nós não assumimos que nós não estamos vivendo no centro da vontade de Deus, né? Quando nós não assumimos que nós estamos verdadeiramente desviados, né, do Senhor, porque nós precisamos manter ali uma aparência, né, uma vida santa, uma vida de santidade, uma vida de quem serve ao Senhor, uma vida de quem realmente está na presença de Deus, porque nós temos pessoas ao nosso redor para quem nós desejamos prestar contas, mas nós não estamos preocupados em prestar contas para quem verdadeiramente nós deveríamos nos preocupar, que é o Senhor. Né? Então nós vamos empurrando, vamos levando, vamos vivendo uma vida como se nós estivéssemos na presença do Senhor, como eu fiz durante muitos anos, porque tudo bem, é só dizer que é crente, é só não cometer alguns erros, é só não cometer algumas atitudes que eu sei que são muito escandalosas diante de Deus, né? O adultério, o roubo, o assassinato, né? E por aí vai. A gente mapeia quais são os pecados que tudo bem a gente continuar fazendo, porque não está incomodando ninguém, não está tirando, né, a santidade da nossa vida, não está fazendo com que as pessoas não vejam quem nós somos, e vamos mantendo ali as coisas meio que dentro de um quadradinho. Não, isso eu faço porque não tem muito problema. Ah, Deus não vai se importar com isso. Eu não tô matando, eu não tô roubando, eu não tô estuprando ninguém, eu não tô adulterando, eu não tô traindo meu marido, eu não tô batendo no meu filho. Mas não é isso, não é isso, é muito mais do que isso, né? É muito mais do que simplesmente dizer que é uma pessoa cristã, né? E em 2023, lá no dia 13 de fevereiro, quando a minha ficha realmente caiu e eu decidi realmente voltar a servir ao Senhor e voltar à presença do Senhor e estar verdadeiramente, né, buscando a face do Senhor, lendo a sua palavra, orando de dia, de noite, meditando na palavra em todos os momentos que eu posso, ou quase todos, né, porque tem o momento da preguiça também, tem o momento da série da Netflix, mas eu tenho focado mais naquilo que realmente o Senhor é, muito mais do que um dia eu foquei, muito menos do que um dia eu quero focar. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que quando eu entendi, né, que eu realmente não vivia a vida que Deus tinha para mim, porque eu vivia à sombra de pessoas ao meu redor, ou de pastores, ou de amigos, ou enfim, de pessoas que estavam fazendo parte da minha vida, eu depositava nessas pessoas, né, o meu ministério. Eu acreditava que por ter pessoas ao meu redor, né, vivendo para o Senhor, era o meu papel ficar um pouco mais na retaguarda, um pouco mais reservada, não precisava fazer nada tão bom assim para Deus, ou não fazer nada que fosse realmente, né, me fazer falar sobre Deus, ou agir para que as pessoas entendessem que vale a pena servir a Deus, porque estava tudo bem, né, eu ficar ali, né. Eu lembro que na época logo no início do meu casamento, quando a gente decidiu fazer missões, eu literalmente aceitei o fato de parar de pregar, de parar de cuidar de mulheres, de parar de ministrar para jovens, que era algo que eu fazia há muitos anos, desde a minha época de juventude. Na juventude eu assumi liderança de jovens, já cheguei a contar aqui em outros vídeos, jovens solteiros, que na igreja a gente tinha esse ministério de jovens solteiros, e eu literalmente me jogava de cabeça e servia, e estava na igreja quarta, sábado, domingo de manhã, domingo de tarde. Tipo assim, eu vivia para falar da palavra de Deus. E quando eu casei, que nós começamos a fazer a obra, eu me calei. Por quê? Porque eu acompanhava o meu esposo, eu ia com ele para os lugares, para ele ministrar louvor, para ele ministrar a palavra, para ele ser usado por Deus, e eu me conformei com o papel de apenas estar com ele, ajudando com o transporte do material, com a agenda dele. Não que isso não seja ministério, ok? Isso é ministério. Cuidar da agenda de alguém que serve ao Senhor, cuidar de alguém que está servindo ao Senhor, é ministério, mas não era o meu ministério. Deus me chamou para pregar a sua palavra, Deus me chamou para falar sobre Jesus.
E eu fui dia após dia evitando isso, porque eu comecei a dar lugar a do tipo, não preciso, não, Deus não me chamou para isso, Deus não é isso que Deus quer de mim. E eu costumo dizer o seguinte, da mesma maneira que existem pessoas que querem pregar a palavra de qualquer jeito, né? Sem ter esse chamado. Às vezes o chamado da pessoa é estar na cozinha fazendo boas comidas para a cantina da igreja, ou boas comidas para ação social, para levar pro pessoal das ruas que precisam receber esse alimento. E tem o dom da cozinha. Tem gente que chega na cozinha com tomate e alho, faz uma comida espetacular. Tem gente que tem uma cesta de tempero, né? Não é assim? Tem gente que tem uma cesta de tempero, vai pra cozinha, a comida sai uma água suja, né? Então assim, nós temos que começar a identificar os nossos dons. O que é que eu tenho de bom em mim, naturalmente? O que é que eu faço de bom realmente? Por exemplo, eu conheço pessoas que são fantásticas com criança, né? Que são assim, exemplos de pessoas que cuidam de criança como ninguém. Eu tenho uma amiga chamada Zaminha. Zaminha é professora de escola primária, né, de criancinhas. E ela dá a vida por aquilo. Ela faz festinhas em final de ano, festinha em São João. Ela leva presente para as crianças. Ela faz brincadeiras. Ela tem um quarto na casa dela, só com coisas que ela junta, ok? Para fazer para as crianças da escola. E é lá no interior da Bahia, numa cidadezinha minúscula. Então a escola em si não tem muito recurso, né? E o que é que ela faz? Ela investe do dela para fazer coisas para a criança. Gente, isso é dom. Existiria algum outro ministério dentro das características de uma igreja que não fosse o ministério infantil para essa menina? Não existiria. Eu não vejo Zaminha pregando no altar, né? Pode ser que Deus um dia a leve a pregar no altar, mas eu vejo ela cuidando de crianças como eu jamais faria. Ok? Eu jamais conseguiria ter a criatividade, a entrega com as crianças para ensinar da forma que ela ensina, como ela faz, porque eu não conseguiria fazer o que ela faz, ok? Então tem pessoas que vão para a cozinha, coisa que eu gosto de cozinhar, quem me conhece sabe, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer comida, mas não é um dom natural, tipo assim, eu vou pra cozinha e sai de lá um pudim maravilhoso. Não, ok? Então, eu comecei a questionar a Deus se realmente tudo que eu tinha feito até ali era algo que realmente o Senhor queria que eu estivesse fazendo, né? E essa palavra veio realmente me confrontar de uma forma muito grande. Porque assim, durante muito tempo eu me calei, eu fiquei com vergonha de pregar sobre o Senhor. Porque eu comecei a incutir na minha cabeça que eu não sabia nada da Bíblia, que eu não conhecia nada sobre o Senhor. Eu, inclusive, brigava imenso com meu marido, porque eu dizia, rapaz, você não me ensina a Bíblia, você é professor de teologia, você tem um monte de conhecimento bíblico, e você não me ensina. A gente tinha brigas sérias, porque ele não fazia isso, ok? Por mim, eu achava que era a responsabilidade dele me ensinar a Bíblia, quando a responsabilidade é minha de ler a palavra do Senhor, é minha de buscar intimidade com o Senhor, é minha de ter a responsabilidade de assumir aquilo que Deus tem para minha vida, né? E quando eu retomei para o Senhor, eu comecei a questionar, mas e agora? O que é que eu faço? Né? O que é que eu vou começar a dar ao Senhor? E Deus começou a falar comigo, você já tem algo que eu lhe entreguei. Você que não está usando, você que não está fazendo o que eu sempre disse que você deveria fazer, que é pregar a minha palavra. E aquilo começou a me confrontar, porque eu sempre vivi no meio de pessoas que diziam que mulher não poderiam pregar a palavra de Deus, que os profetas sempre foram homens, né? Que Deus não levanta mulheres profetas. E Deus, ele é tão fantástico, ele é tão maravilhoso, que ao começar a ler a Bíblia, como eu já compartilhei com vocês, né? Que eu tô lendo a Bíblia diariamente, Deus me revelou 4 profetisas, que a Bíblia literalmente chama de profeta, de uma mulher profeta, ok? Débora, a juíza, que todo mundo apresenta a Débora como juíza, todo mundo chama a Débora apenas de juíza, mas a palavra de Deus diz que Débora, ela era profetisa também. Eu acho que eu até cheguei a anotar isso porque, como é uma discussão que sempre acontece, né, com várias pessoas, sobre essa questão de não haver mulheres profetas na Bíblia e tal, aquela coisa toda, eu acabei por anotar, né, sobre isso. E Deus me revelou 4 profetisas. Débora, ok? Em 2 Reis 22, versículo 14. Desculpa.
Não, isso é outra coisa. Em Josué, capítulo 4, Juízes, capítulo 4, versículo 4 e 5. É onde a Bíblia fala sobre Débora ser uma profetisa. Depois leia, que você vai confirmar aquilo que eu estou dizendo, tá bem? Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Juízes 4, versículo 4 e 5, vai falar, onde Débora é chamada de profetisa. Depois a Bíblia vai chamar também Hilda, ok? Hilda, de profetisa, que é uma profetisa de Jerusalém, ok? Também isso, eu acho que é Hilda que está escrito em 2 Reis 22:14, tá bem? Depois vai falar sobre Ana em Lucas 2:36, certo? Ana foi uma profetisa, a Bíblia fala mesmo dela como profetisa, e vai falar sobre Miriam em Êxodo 15:20. Miriam era irmã de Moisés, todo mundo conhece Miriam o tempo inteiro como a irmã de Moisés, né? A que tocava, fazia louvores e tocava harpa e tal, não sei o quê. Mas Miriam também era profetisa, e Deus ele começou a me mostrar mulheres na sua palavra, ou seja, quem eram os profetas, quem eram os homens que eram chamados de profeta na Bíblia, né? Eram os homens que tinham literalmente uma comunicação direta com Deus, eles recebiam algo do Senhor para entregar ao seu povo, né? Então, quando a Bíblia diz que os profetas traziam mensagens de Deus, traziam a palavra do Senhor, e depois vem me trazer 4 mulheres que também a Bíblia chama de profetisa, nós começamos a compreender que apesar da sociedade naquele tempo ser completamente, né, restrita a uma mulher ser uma pessoa que sobressai, né? A mulher naquele tempo dizia para o marido sim senhor, né? E não podia ter voz ativa, a mulher não podia escolher nada, ela literalmente era alguém que não tinha vontade própria. Imagina pregar a palavra do Senhor, imagina falar em nome de Deus, né? Então quando nós vemos a Bíblia trazer, mesmo naquela época, mesmo numa cultura completamente machista, uma sociedade completamente fechada em relação às mulheres, e a Bíblia nos traz 4 profetisas, é como se Deus estivesse dizendo para mim, hoje eu vou quebrando todos os grilhões na sua vida, todas as barreiras que lhe impedem de cumprir o meu chamado. Ok? Então, quando eu parei de falar sobre a palavra de Deus, quando eu parei de ministrar a palavra de Deus, é porque a gente começa a ter muitas dúvidas sobre tudo que a gente vai ouvindo. Por isso é importante nós lermos e conhecermos a palavra do Senhor. Porque quando nós conhecemos isso, quando nós entendemos aquilo que verdadeiramente o Senhor é, a gente vai compreendendo que nem tudo que a gente escuta, infelizmente, mesmo em altares, são a verdade. Ok? Por quê? Porque a gente vai engolindo aquilo que nos vão passando sem conhecer aquilo que é a vontade de Deus. Ok? Então, quando eu comecei a ler a palavra, a entender, a compreender, né, e entender que Deus ele tem sim um chamado para cada um de nós, não significa que todos os homens vão estar no altar, nem que todas as mulheres vão estar na cozinha. Ok? Há muitos bons homens com uma mão muito boa para a cozinha que podem servir lá na cozinha, fazendo comida. Meu pai, por exemplo, cozinha como poucas mulheres cozinham. Ok? Meu pai cozinha muito bem. Meu irmão Adriano cozinha muito bem. Meu irmão Silvinho também. Então, assim, eu conheço homens que cozinham muito. Ok? E quem pode impedir esses homens de servirem na cozinha, num retiro, ou num culto de domingo, ou numa ação social ao Senhor, através de um dom que lhe foi lhe dado, né? Então, quando eu comecei a gravar os últimos vídeos, o último, inclusive, o telefone descarregou na hora que eu ia finalizar. Eu não sei se você percebeu isso, mas foi mesmo ali no time do encerramento da mensagem. Eu decidi não gravar tudo de novo, porque dá para compreender aquilo que Deus estava falando aos nossos corações até ali. Mas ardeu mais forte ainda, né? Aquela coisa do silêncio ali, de ter ficado no ar. Justamente isso, que há tempo de calar e há tempo de falar. Eu acho que naquela hora Deus estava me calando ali, tipo, me dando... Acabou, chega, né? E me despertou para vir compartilhar essa palavra com vocês, justamente para que eu pudesse compartilhar com vocês o seguinte... Há tempo de nós nos prepararmos, há tempo de nós nos posicionarmos em oração, em silêncio, tempo com Deus, o tempo do deserto, né? Eu passei esses meses todos meio que
numa bolha com Deus, assim. Deus me ensinou muitas coisas nesse tempo. Deus me despertou para muitas coisas, me curou de muitas coisas. Há muita coisa que eu ainda vou compartilhar com vocês. Mas há tempo de calar e há tempo de falar. E na hora certa o Senhor vai permitir, amém? Que eu vá compartilhando algumas coisas. Mas aquilo que está ardendo em meu coração é: por que, Laina, que você não compartilhou já tudo que você vem vivendo com Deus? Não, a nossa vida não é para exaltar e glorificar o nome do Senhor? Por que você não conta logo tudo o que está acontecendo? Para a gente saber realmente, né, o que Deus faz ou o que Deus deixou de fazer. Porque há tempo para tudo embaixo dos céus e em cima da terra. Amém? E nesse momento, o Senhor quer que eu me concentre em trazer a verdade dele. Deus permitiu sim que eu compartilhasse algumas coisas sobre a minha vida nos últimos anos, ok? Era algo que eu já tinha vontade de compartilhar, mas eu não tinha encontrado a forma correta, o momento correto, e não era realmente o tempo de Deus. Amém? Agora eu consigo falar sobre alguns erros e alguns pecados que eu cometi com tranquilidade no meu coração, no sentido de que o perdão do Senhor já me alcançou, né? Antes disso eu estava muito pesada ainda, me sentindo completamente imunda, me sentindo completamente suja, me sentindo completamente inadequada para pregar a palavra do Senhor. Até sentir a graça do Senhor me alcançando, até sentir o amor verdadeiro do Senhor me alcançando. Na verdade, permitir, né? Sentir, porque na verdade, desde quando o Senhor me resgatou, já foi uma prova de amor dele pela minha vida, né? Deus já tinha dito, através da ação de resgate, que ele me amava e que ele não ia abrir mão de mim e que eu sou alguém importante para o Senhor. Mesmo eu me sentindo pequena, mesmo eu me sentindo... Eu sou pequena, né? Mas me sentindo desmerecedora da graça do Senhor, do amor do Senhor, daquilo que realmente Deus é na minha vida. Eu não me sentia e às vezes ainda não me sinto digna de ser amada pelo Senhor da forma como Ele me ama, e da forma que o Senhor cuida de mim, né? E da forma que Deus vem demonstrando o seu amor, o seu cuidado, a sua bondade, né? Deus tem sido assim muito mais fiel do que eu mereço. Às vezes algumas pessoas falam: como é que você tá? Tô bem, Deus é fiel, muito mais do que eu mereço. E é verdade, Deus ele tem sido muito mais fiel comigo do que eu mereço. E talvez Deus também esteja sendo mais fiel com você do que você merece, né? A gente demora às vezes a reconhecer a fidelidade do Senhor em pequenas coisas, né? No aluguel de uma casa, numa viagem que nós fazemos, numa casa que a gente consegue mobiliar, num trabalho que Deus abre as portas. Nisso a gente acaba até reconhecendo: nossa, foi Deus que abriu a porta desse trabalho, foi Deus que abriu a porta dessa casa. Mas o que Deus tem falado comigo são de pequenas coisas que às vezes a gente esquece de reconhecer a bondade, o amor e a fidelidade do Senhor, né? A demonstração do seu cuidado conosco no acordar de manhã, no estar respirando sem aparelhos, no ter saúde para levantar da cama, para andar com as próprias pernas, para usar as próprias mãos, né? Para fazer a nossa comida, para ir ao banheiro, né, a casa de banho, como se diz aqui em Portugal, sozinha, sem precisar de ajuda, sem precisar de uma fisioterapeuta ou falar com a ajuda de fonoaudiólogo, né, como as pessoas às vezes sofrem um acidente e ficam tempos, né, com aquela ajuda para conseguir restaurar o movimento do corpo, o movimento da fala. Nós temos muitos motivos, meus queridos, para agradecer ao Senhor, né? E hoje eu quero encorajar você a compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus tem feito de bom na sua vida, aquilo que Deus tem feito por você, né? Porque nós ficamos tentando encontrar uma forma mirabolante de louvar, engrandecer e glorificar ao nome do Senhor. Mas hoje eu ouvi um vídeo muito interessante. Eu esqueci o nome da senhora que estava no vídeo agora, mas ela dizia o seguinte: Jesus, ele não nasceu para ser carpinteiro, né? Jesus, olha que forte isso. Ele não nasceu para ser carpinteiro, mas durante 30 anos da sua vida, ele viveu como um, né? E Deus preparou Jesus para o seu ministério durante esse período, ok? E quem conhece minimamente a história de Jesus sabe que ele começa o ministério dele aos 30 e aos 36 ele morre, ressuscita e sobe aos céus. Então, durante 30 anos, quase a vida inteira de Jesus, ele foi
preparado para o seu ministério. Ele foi capacitado através de uma vida normal. No seu cotidiano, no seu trabalho, nas suas atividades naturais. Jesus, ele era filho de José e de Maria, ele era irmão de Tiago e de André, ele era carpinteiro apenas, né? Apenas. E mas ali, através da vida natural, da vida normal, da vida cotidiana de Jesus, o Senhor o estava preparando para o seu ministério. Então, que nós venhamos a estar atentos, atentas ao nosso cotidiano, às nossas atividades diárias, às coisas simples do nosso dia a dia, porque através disso o Senhor pode estar forjando o nosso caráter, tratando as nossas feridas, curando as nossas mágoas, né? Restaurando a nossa vida para o nosso tão desejado por muitos ministério. Amém? Então, se você ficou calado até aqui, mas hoje Deus falou com você que é tempo de começar a falar, tempo de começar a trazer a verdade, trazer a palavra do Senhor, comece já. Tá bem? Obedeça ao Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas podem pensar, mas eu não consigo falar através de vídeo lá, eu não consigo gravar vídeos na internet. Não tem problema, fale com seu vizinho, fale com alguém no seu trabalho, fale com um colega de escola, fale com alguém no elevador, fale com alguém num restaurante, né? Tenha um caráter íntegro, haja como um cristão. Você também pode falar através dos seus gestos. Okay? Existe um livro chamado O Corpo Fala. Eu amo esse livro porque ele é basicamente quase figurinhas. Mas ele vai nos ensinando a entender como o nosso corpo também fala. E quando eu falo de corpo aqui, eu falo do nosso comportamento, das nossas atitudes íntegras, né? De você pegar um troco a mais no supermercado e devolver, porque não é seu, né? Parar de tirar vantagem de uma fila no supermercado ou numa loja de roupa. Eu, em 2021, eu acho, eu fui pro Brasil de férias, tava com uma prima minha numa fila, numa loja dessas de departamento. E aqui na Europa nós estamos acostumados ao caixa chamar próximo, né? E eu tava com ela nessa fila e de repente tinha uma senhora atrás de mim. Eu na fila conversando com ela, esperando o caixa me chamar. E o caixa vagou, e muitas vezes vaga aqui na Europa, mas a pessoa tá guardando o dinheiro, tá fechando, grampeando os papeizinhos lá do cartão de crédito e tal, e ela não chama o próximo. E você espera a pessoa ali chamar, né? E eu tava nessa loja de departamento esperando que a caixa me chamasse. A senhora que tava atrás de mim me atropelou, literalmente. E passou na minha frente e foi pro caixa. E o caixa nem disse assim, olha, mas tem uma senhora ali na sua frente. Não, o caixa atendeu ela por quê? Ela passa por mim e diz, parece que é cega. E foi. E foi. Ok? Não, eu tava esperando, pela forma como eu aprendi a me comportar, de que a pessoa do caixa chama e nós esperamos. Então, quando você estiver numa fila e alguém na sua frente estiver distraído, conversando com outra pessoa, ou educadamente esperando ser chamada, avise. Olha, é a sua vez. Né? Nós precisamos aprender que essa coisa da vantagem não é de Deus, ok? Você tirar vantagem sobre o outro não é de Deus, não agrada ao coração do Senhor. Então nós precisamos, se nós não temos coragem de gravar vídeos na internet, de criar um canal no YouTube, como o Senhor tem me instruído a fazer, comece a perguntar a Deus qual é o caminho, onde você se encaixa, porque todos nós, vamos ter o tempo de calar e o tempo de falar. Amém? Então que essa palavra fique no seu coração. Eu ainda não contei tudo por esse motivo, ok? Não é tempo de contar tudo, mas o Senhor, Ele está permitindo aos poucos, Deus vai colocando algo no meu coração e eu venho trazendo para compartilhar com vocês, tá certo? Mas hoje eu vim aqui para dizer, se você tem estado calado, mas tem sentido do Espírito Santo, começar também a fazer o seu papel no reino, a pregar a palavra do Senhor, seja através de WhatsApp, ou de Facebook, ou de Instagram, ou até pelo YouTube, faça. Deus vai ser contigo. Amém? Que essa mensagem encoraje você, encoraje outras pessoas a começar a viver o seu ministério, seja ele qual for. Seja na cozinha, seja limpando a igreja, seja no altar ministrando louvor, seja no altar pregando a palavra, seja no canal de YouTube, seja arrumando as cadeiras da igreja, seja cuidando das crianças. Eu não sei, das mulheres, dos homens, dos jovens, eu não sei. Mas eu sei que cada um de nós tem um papel na igreja e precisamos entender qual é o tempo
e o propósito do Senhor para fazer aquilo que Ele deseja fazer através de nós. Amém? É tempo de calar ou é tempo de falar? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.